Com o envelhecimento da população, temos percebido também que tem crescido o aumento dos idosos que recebem o diagnóstico com a doença de Alzheimer. Quanto mais pessoas na população, quanto mais o envelhecimento, mais diagnóstico nós temos recebido em relação a essa doença. Receber esse diagnóstico não é fácil, até porque hoje em dia as pessoas têm bastante informação, têm bastante acesso à informação, sabem o que é a doença de Alzheimer, sabem qual que vai ser o desenvolvimento dessa doença e principalmente qual que vai ser a evolução. O que o seu familiar, o idoso, vai passar ao longo dessa doença, nas diversas fases que ela tem, né? A fase inicial, a fase intermediária e a fase terminal. Muitas vezes isso é bem amedrontador, é bem difícil de lidar. Por outro lado, eu acredito muito que as pessoas não precisam temer isto. Seria importante que sempre que perceber no seu familiar idoso algum sinal de esquecimento, de confusão, de mudança de comportamento, que já procurem ajuda profissional. Porque quanto mais cedo for diagnosticado essa doença, melhor será para a qualidade de vida do idoso, porque o familiar conseguirá já entrar com a medicação que os neurologistas vão indicar, que os médicos vão indicar, e fazer todo o suporte com outras terapias para que possa melhorar essa qualidade de vida e postergar a fase terminal, a fase que é mais difícil de lidar com essa doença, com Alzheimer. Quem pode ajudar então nesse início de percepção, né? Quando você percebe que tem algo estranho com o seu familiar? Os gerontólogos e psicólogos e outros profissionais que realizam testes de rastreio. Então eles vão fazer alguns testes, alguns vão desenvolver algumas perguntas, questões com essa pessoa, e dando um resultado abaixo do esperado, então vai perceber que tem realmente algo que precisa ser encaminhado para um neurologista ou um profissional especializado da região deles, da cidade desse idoso. Então esse neurologista que vai dar encaminhamento nos testes mais aprofundados, numa avaliação mais aprofundada, para que possa se chegar finalmente a um diagnóstico da doença de Alzheimer. Eu acredito muito que para lidar melhor com a doença de Alzheimer, as pessoas precisam conhecer e não somente ir para a ponta negativa da doença, não ficar só temendo a parte negativa, as perdas que o seu familiar vai ter. É importante que pense também em quanto pode melhorar a qualidade de vida, em quanto pode melhorar aquilo que possa ser feito. Então buscar conhecimento, buscar informações de terapias, né, psicoterapia, terapia ocupacional, dança, musicoterapia, atividades que possam auxiliar na qualidade de vida desse idoso, para que ele possa estar bem, estar melhor no dia a dia. Né. Gosto muito de orientar que as pessoas assistam filmes, porque os filmes eles mostram de uma certa forma o que é a doença, a realidade desse problema, mas também mostram isso de forma bem sensível. Eu gosto de 3 filmes em particular, um deles chama Iris, que conta a história de uma escritora de sucesso que desenvolveu a doença e mostra assim o quão difícil foi para o seu esposo ser o cuidador dela e as perdas que ela foi tendo. Um outro filme bem interessante, que acho que é mais conhecido da população, é O Longe Dela, que conta a história de um casal que também a esposa teve a doença de Alzheimer e ainda quando ela estava na fase inicial, que ela tinha ainda os períodos de consciência, ela sabia o que a esperaria, então ela decidiu se institucionalizar. Então a história decorre dessa institucionalização dela e o esposo acompanhando essa nova situação. E um filme mais curtinho, que é bem interessante também, chama Dona Cristina Perdeu a Memória, que conta a história da Dona Cristina e a relação dela com um garotinho chamado Antônio, e eles se relacionam entre o muro que ela mora na instituição de longa permanência e a casa dele. É bem bonito. Todos muito interessantes. Você joga no Google, aqui no próprio YouTube, e você vai encontrar mais informações para assistir esses filmes. Outra possibilidade também de apoio muito forte que temos é a ABRAS, que é a Associação Brasileira
de Alzheimer, que tem sub-regionais no Brasil inteiro, e eles têm atividades para apoio familiar, para apoio para o cuidador, para orientação. Então procurem uma dessas sub-regionais para você também ter esse suporte e poder conseguir lidar melhor com a doença de Alzheimer. E nós da Gerovida também realizamos testes de rastreio, realizamos cursos, palestras, atividades tanto para orientação familiar, orientação em domicílio e orientação em instituição, quanto diretamente desenvolvendo atividades com os idosos, atividades de educação e atividades artísticas para ajudar na qualidade de vida dos idosos. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que, sim, a doença de Alzheimer ela tem um aspecto muito negativo, é triste de ver a evolução que ela vai deixando na vida da pessoa, que um familiar que era autônomo e independente, o quanto ele vai ficando dependente, sem autonomia, sem consciência. Por outro lado, eu gosto sempre de priorizar o lado que é possível, enquanto não se chega à fase terminal, desenvolver atividades e fazer um trabalho que possa ajudar na melhor qualidade de vida das pessoas.